Olá, meus amigos, vamos atualizar a situação política do Brasil, sempre com a nossa visão cristã, com a nossa fé em primeiro lugar. Quero falar com você hoje sobre 3 assuntos. Um deles, a Venezuela e aquilo que a gente vem falando já há algum tempo, agora confirmados aí pela grande mídia. Os Estados Unidos negociam com Maduro para que ele dê no pé e liberte a Venezuela da escravidão. E também vamos falar de 2 embustes do governo Lula. Primeiro, e o mais importante, essa questão do embaixador. Agora o Ortega não é amigo do Lula mais, o Ortega expulsa o embaixador do Brasil, o Lula expulsa a embaixadora da Nicarágua aqui do Brasil. Será que isso é verdade? Vamos falar sobre isso. E ainda a respeito do contorno de Florianópolis, que o Lula esteve inaugurando semana passada, e a verdade sobre esse contorno a gente vai falar nesse vídeo aqui. Antes, eu peço que você se inscreva no canal, que você compartilhe, que você curta, que você mande para todo mundo. E até quero compartilhar algo com você aqui. A gente falando de política, os vídeos caíram de uma forma absurda. O YouTube não está entregando para ninguém. Então eu preciso mais do que nunca da tua ajuda. Preciso que você compartilhe, preciso que você se inscreva. Caso contrário, o YouTube vai matar a gente na casca, né? A ideia do YouTube parece ser que a gente não consiga decolar, não consiga crescer realmente, para a gente não falar de política e para que eles continuem enganando todo mundo, né? Afinal de contas, não é só esse canal, todos os canais que falam de política, aqui de uma forma desvinculada da grande mídia, estão sofrendo da mesma forma. Nós, talvez mais, porque ainda estamos no início. Gente, eu quero falar com você, primeiramente, a respeito do embaixador da Nicarágua, ou a embaixadora, melhor dizendo, da Nicarágua, ou embaixatriz, se você preferir assim, que foi expulsa do Brasil em resposta à expulsão do embaixador brasileiro lá da Nicarágua. Antes de falar com você, eu vou trazer um vídeo rapidinho, depois a gente comenta a respeito. Acompanhe comigo aqui a visão do William Vac a respeito dessa expulsão que aconteceu na Nicarágua e depois aqui no Brasil. O governo foi obrigado a expulsar a embaixadora da Nicarágua em Brasília, depois que o embaixador brasileiro foi expulso de Manágua, a capital da Nicarágua, por não ter comparecido a uma solenidade oficial. O motivo é fútil, mas o significado político é amplo. A Revolução Sandinista na Nicarágua é um amor antigo de Lula, assim como a Revolução Cubana e a Revolução Chavista. Todas desembocaram em ditaduras, com as quais Lula sempre tratou de manter as melhores relações possíveis, mas a recíproca não é verdadeira. O ditador Daniel Ortega ficou bravo com Lula quando o presidente brasileiro, atendendo a um pedido do Papa, quis interceder por um bispo católico em prisão domiciliar. Maduro vem causando severos problemas para Lula ao desrespeitar acordos que o Brasil endossou, ameaçar invadir um país vizinho e fraudar uma eleição que o presidente brasileiro chamava de democrática, para não falar no calote em créditos brasileiros. Agora, a maneira como amigos se tratam mutuamente é problema deles, mas é problema de todos nós quando interesses do país são subordinados a amizades e preferências políticas pessoais do presidente da República. No caso da Nicarágua, o velho e tosco ditador Daniel Ortega atropelou Lula, chutando porta fora o embaixador do Brasil. Lula recebeu também vários chutes de Maduro, de quem voltou a cobrar hoje, em comunicado assinado em conjunto com México e Colômbia, que apresente os resultados, as atas das últimas eleições e respeite direitos humanos. O colega de Maduro, lá o Daniel Ortega, criou para Lula uma situação impossível. Obrigou Lula a agir. Maduro está fazendo a mesma coisa. Muito bem, você ouviu aí o William Vac, muito boa explicação dele, inclusive fazendo essa ligação com a questão Maduro, mas eu pergunto para você, realmente você acredita nisso? Realmente você vê isso como algo plausível? Eu vejo de uma forma diferente e eu quero compartilhar aqui a minha opinião com você e quero já perguntar o que você acha. Diz para mim aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Veja bem, Lula está com um problema seríssimo em suas mãos em relação ao mundo que nós podemos chamar aqui de mundo civilizado. Esse mundo é composto pelos Estados Unidos, pelos membros da OTAN, por exemplo, né, que é a maioria da Europa, enfim, pelos países que estão de uma forma mais democrática aí posicionados no planeta, né? O Lula ele acaba sendo amigo do outro lado, ele é amigo de ditaduras. Entre elas, o Daniel Ortega, que é muito criticado, e também a questão da Venezuela com o Maduro, principalmente a Venezuela nesse momento. Acontece o quê?
O mundo todo cobra uma posição do Lula. O mundo todo está vendo que o Lula é aliado de ditadores. E aí, do nada, o embaixador, que é chamado de irmão mais velho pelo Lula, né, vale lembrar isso, a amizade é tão grande que o Lula chamava Ortega de irmão mais velho. Agora o Ortega expulsa o embaixador do Lula, o embaixador do Brasil, porque ele não foi numa reunião, porque ele não foi num evento. Você já ouviu falar em algum momento, em algum país desse planeta que tenha sido expulso o embaixador porque não foi num evento? O motivo é ridículo, né? Mas esse motivo ridículo hoje planta a ideia de que o embaixador expulsou, o embaixador brasileiro, melhor dizendo, foi expulso, e o Lula deu uma resposta à altura, expulsou a embaixadora, ou embaixatriz, se você preferir, aqui do Brasil. Na verdade, isso é uma besteira, isso é uma bobagem. Uma bobagem lá, uma bobagem cá. Mas aonde que está o fundamento disso? O mundo todo começa a dizer, não, o Lula não é aliado de ditadores, porque o Lula expulsou lá a embaixadora e comprou a briga com o Ortega, peitou o Ortega. E é isso que o Lula quer. O Lula quer tentar desvincular a imagem dele dos ditadores. Está fazendo isso e está enganando todo mundo mais uma vez, como ele é maestro em fazer. Além disso, o Lula resolve um problema que ele tem em relação ao Papa. O Lula se colocou no meio entre o Papa e o Daniel Ortega, onde o Lula prometeu para o Papa que iria interceder pela libertação de padre preso e padres e freiras que estavam sendo perseguidos na Nicarágua. Quando o Lula rompe relações com Ortega, ele não tem mais essa obrigação. Me parece claro, cristalino, que o Lula está usando disso para tentar livrar a cara dele a nível mundial e está dando certo. A grande imprensa, principalmente, está comprando essa ideia e está vendendo que o Lula brigou com o ditador Daniel Ortega. Então o Lula não é tão amigo assim dos ditadores. Pelo menos essa é a minha opinião. Vamos falar de outra coisa? Vamos falar da Venezuela? A gente vem já há algum tempo batendo uma tecla aqui de que havia um buchicho na imprensa americana de que os Estados Unidos estariam negociando com a Venezuela. Agora, isso vem à tona. Os Estados Unidos realmente estariam oferecendo uma saída para o Maduro, para ele dar no pé, para ele ir embora e para ele liberar a Venezuela, libertar a Venezuela dessa ditadura absurda. Os Estados Unidos ofereceram anistia a Nicolás Maduro para que o presidente da Venezuela aceite deixar o poder. Essa informação consta no jornal The Wall Street Journal. A Luciana Verdolim tem mais detalhes deste possível acordo para que Nicolás Maduro tenha garantias de que não vai sofrer penalizações judiciais, jurídicas, caso deixe o poder. Luciana. O compromisso seria, Colombo, de não perseguir nem Maduro, nem aliados políticos dele, que também poderiam deixar a Venezuela. Vale ressaltar que há uma pressão internacional grande por conta das eleições presidenciais naquele país. A oposição reclama de fraude, o governo Maduro diz que não houve fraude, a polêmica está instalada e agora a gente vê a notícia desse jornal lá dos Estados Unidos apontando a possibilidade de uma anistia para Maduro. Essa anistia, vale ressaltar, inclui uma acusação que é feita pelos norte-americanos de que Maduro teria conspirado com aliados para levar cocaína aos Estados Unidos e em 2020 foi oferecida uma recompensa de 15 milhões de dólares em troca de informações que facilitassem a prisão do presidente da Venezuela. Caso a negociação pela anistia de Maduro seja positiva, seja garantida, seja atendida, Maduro decida deixar a Venezuela, Washington cancelaria a recompensa, pelo menos de acordo com informações do jornal daquele país. Daí a informação, você ouviu a Jovem Pan, informação de que na imprensa americana, a gente já trouxe para você já há alguns dias, de que na imprensa americana está se falando a respeito de garantir aí ao Maduro alguns direitos, alguma possibilidade dele fugir, dele dar no pé, dele viver muito bem com os milhões que roubou da Venezuela em outro país. Essa é a verdade. Infelizmente, essa é a verdade e seria um prêmio para esse ditador sanguinário. Para encerrar, vamos falar do contorno de Florianópolis, a obra que o Lula inaugurou na semana passada em Santa Catarina. O governador Jorginho não foi. E
e o Lula ficou bravo. Vamos ouvir o Jorginho, ele divulgou um vídeo explicando aqui seus motivos e falando a respeito do contorno. Vamos acompanhar o que ele fala aqui. Aqui quem fala é o governador Jorginho Melo. Eu quero fazer uma constatação. O contorno viário de Florianópolis, da grande Florianópolis, está atrasado há 12 anos. 12 anos. 12 anos atrasada. É uma obra privada, sem um centavo do governo federal. Uma obra esperada para aliviar parte do sufoco que as pessoas passam para entrar e sair da nossa grande Florianópolis. E agora está sendo entregue. Isso não precisa de inauguração. Eu gostaria muito que o governo federal viesse aqui inaugurar obras federais. Essa lenga-lenga da 470 e tantas outras obras federais. Isso sim, precisa ter aporte de recursos do governo federal. Agora, inaugurar uma obra que o governo não colocou um centavo, para mim não tem sentido. E que Santa Catarina não arque com mais prejuízos a respeito de uma obra que já deveria, inclusive, estar pronta há muito tempo. Aí o Lula, mais um embuste, como eu falei para você no início, o governo Lula tenta vender para o Brasil uma impressão, né, de que ele está investindo no Sul. Na verdade, não tem um centavo de dinheiro do Lula, nem de dinheiro federal. Essa obra ela é privada e o Lula foi um oportunista nesse momento. Quem falou a respeito também, vamos ouvir, foi a deputada Júlia Zanatta, e ela bateu firme, sem dó do Lula. Primeiramente, fora Lula, você sabia que Lula está agora em solo catarinense? Sim, pela primeira vez ele teve a coragem de pisar aqui em Santa Catarina. E para fazer o quê? Para inaugurar uma obra que a população catarinense já deveria ter recebido há mais de 12 anos. Sim, mais de 12 anos de atraso. Então nós não temos o que comemorar, porque temos duas vergonhas hoje. Uma obra sendo entregue com um circo armado, controlado, para que pessoas vão lá bater palminha para esse descondenado com boné de Lula. Lula sabe que ele não tem apoio aqui em Santa Catarina. Nem os deputados que vivem votando com ele na Câmara dos Deputados estão lá, porque sabe que bater uma foto ao lado de Lula é uma tragédia eleitoral. Então, eles se escondem. Agora, fique você sabendo que além de a gente esperar mais de 12 anos por uma obra, ainda tivemos que esperar mais alguns dias para liberar essa obra, porque o Lulinha queria esperar que ele viesse aqui fazer esse circo armado. Presidente comunista que aumenta impostos, centraliza poder em Brasília, tira dinheiro do bolso do povo trabalhador, não é bem-vindo em Santa Catarina. O catarinense sabe o que é bom, por isso que o catarinense rejeita Lula e vai continuar cada vez mais rejeitando cada esquerdista comunista que tem orgulho de ser comunista. Aos que querem tirar a autonomia do nosso estado e tirar dinheiro do bolso do povo trabalhador aqui de Santa Catarina, dos nossos municípios, do nosso estado, quem quer destruir a nossa cultura, destruir os nossos valores, destruir as nossas famílias. Não, Lula, você não é bem-vindo aqui. Lula, o povo catarinense te repudia e você vai ser um presidente até o seu último dia de mandato, um presidente sem povo. Você pode ter a harmonia entre os poderes, mas você não tem o povo e nunca terá. E cada vez mais nós vamos acordar pessoas, aqueles que ainda estão dormindo, para saber que você é a pior coisa para o brasileiro. Lula, vaze de Santa Catarina, por favor. Ah, e só mais uma coisa. Não fosse o presidente Bolsonaro com seu ministro Tarcísio, essa obra não teria saído do papel, porque eles conseguiram repactuar o contrato. Agora aqui, na corrida pela popularidade, Lula inaugura obras inacabadas sem verbas federais ou bancadas pela gestão Bolsonaro. É o que resta para o Lula, andar na aba do que o presidente Bolsonaro fez, porque ele não consegue fazer nada. Aí, e a matéria que você viu ali, falando que o Lula está inaugurando obras do Bolsonaro, atrás da deputada Júlia, é do jornal O Globo. Quer dizer, não é de nenhum jornal de direita, muito pelo contrário. É da empresa amiga do Lula. Gente, falamos então desse embuste de Santa Catarina. Não tem dinheiro público, é uma obra privada. É uma obra privada, não tem dinheiro do governo. Iniciou lá nos governos do PT.
Era para ter concluído nos governos do PT, não foi concluída, ficou parada, até que Tarcísio, hoje governador de São Paulo, na época ministro, ele veio e renegociou. E aí a obra começou a andar, foi inaugurada agora. Não precisava da presença nem do Lula, nem do governador, nem de ninguém. Era uma obra sem dinheiro público, uma obra paga por quem vai usar. Né? Quem vai usar a obra e vai pagar pedágio para que ela seja paga lá no final. Então é um absurdo, é ridículo isso. É mais um embuste do governo Lula, um governo que luta não para fazer nada, mas para enganar você sempre. Grande abraço, um beijo no seu coração, Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo.